Bom, eu acredito que seja um ótimo momento agora com esse ângulo de começar esse vídeo. É o, é o, vi- é o vídeo de Zwei aqui no canal, o Jimmy Channel. Algum dia vocês vão me perguntar por que o canal tem esse nome, Jimmy Channel. Bom, sobre esse vídeo a gente vai abordar diversos temas. E um desses temas é esse monumento aqui na cidade. Em basicamente todas as cidades aqui na Alemanha tem um monumento. E aqui na cidade tem esse monumento. É um Kaiser, que se eu não me engano, é do primeiro imperador da Alemanha após a unificação. A Alemanha era dividida em reinos. Antigamente era como se fossem vários países que falavam alemão. E depois depois de 1871, a Alemanha se unificou. E aí, nesse período, começou a construção desse monumento aqui da cidade, que é bem simbólico. E é interessante. Então, o que a gente vai falar de diversos assuntos nesse vídeo. E um dos assuntos que eu gostaria de falar é sobre plantas. Sim, sobre plantas. E o que é específico é com essa ponte aqui, esse ângulo dessa ponte, um assunto que eu gostaria de falar é sobre plantas, árvores. Sim, um assunto aleatório. Como vocês sabem, tá chegando o finalzinho do ano, e no finalzinho do ano tem neve. Então a questão é, se pegasse as árvores aqui da Alemanha, que elas ficam amarelinhas no final do ano, elas perdem folhas, porque muda a temperatura, muda a estação, os dias ficam menores, elas perdem folhas para economizar energia. E se pegasse elas e levasse para o Brasil, o que aconteceria? Será que elas... isso já é próprio do sistema delas, é algo automático, ao longo do tempo se ficou automático? Ou elas iam basicamente ficar normal igual as árvores brasileiras? A questão é que eu dei uma pesquisada e aparentemente elas se fosse levado para o Brasil, elas teriam problemas, né? Exemplo, elas sobreviveriam e obviamente elas levar um tempo para um pouquinho se adaptar ao clima, mas se pegasse árvores brasileiras e trouxesse para cá, elas não iam se adaptar ao inverno e a maioria árvores da Mata Atlântica não ia sobreviver e elas iam morrer, porque elas não são adaptadas ao clima. Então, eu acredito que vocês pegaram a mensagem que eu queria falar referente a árvores, que é muito interessante. Tá, depois eu falo mais detalhado. Sobre o ensino médio, outro assunto que eu gostaria de falar sobre ensino médio aqui na Alemanha. O ensino médio aqui na Alemanha ele é bem especializado, então já termina o ensino médio já com curso técnico, basicamente é isso. É uma coisa bem diferente, uma coisa bem que vai desenvolver, ter um conhecimento técnico. Basicamente já sai do ensino médio empregado, né? É muito interessante sobre o ensino aqui. Além disso, aqui em regra, que crianças já de 5 ou 6 anos já sabem falar, até 10 anos já sabem falar inglês muito bem, porque é introduzido desde cedo no inglês, então já sabe falar dois idiomas. Mas aqui tem uma coisa que é mais surpreendente, que surpreende mais ainda, como são vários países um coladinho no outro, e tem essa troca de cultura. Geralmente crianças aqui, até uns 10 anos, já falam 3 idiomas, não tem? Porque o pai é de um país, a mãe é de outro país e veio morar aqui. Então, em regra, já fala 3 idiomas as crianças aqui. Algo bastante interessante. E, os assuntos de hoje que são bastante legais são esse monumento, que é
Antes, a Alemanha era dividida em várias regiões, como se fossem estados, e cada um falava um alemão diferente, ou falava o mesmo alemão, mas tinha um imperador diferente. Depois teve a unificação, e aqui na região construíram esse monumento. Sobre árvores que são legais, elas são... A árvore desenvolveu naquele clima, então se levar uma árvore daqui, levar para o Brasil, ela não vai precisar entrar no processo de economizar energia e perder folhas para sobreviver. Então ela vai continuar normal, mas ela obviamente vai ter um pouco de dificuldade para se adaptar. As árvores brasileiras, como que ela nunca teve esse processo de economizar energia, perder folhas, então quando trazer para cá, certamente vão morrer. E aqui sobre o ensino médio da Alemanha, que aqui basicamente toda a população tem um ensino técnico, é formado em algo especializado, já é incluso já terminar o ensino médio, então a criança já sai já com uma profissão. Isso é algo bastante bacana. E são coisas interessantes de falar sobre. São coisas legais de falar sobre. Ok, outros assuntos aqui da Alemanha. Depois que foi em 1871 que a Alemanha começou a ficar unificada, e depois desse período começou a causar certos probleminhas históricos e outros assuntos legais. Outros assuntos legais, como que eu falei no último vídeo. Primeiro, vocês podem, perto do botão de inscrever, tem um sininho, vocês podem ativar para o próximo vídeo. Quando eu publicar, vocês vão ter a notificação. E segundo, vocês podem fazer comentários que eu vou tentar responder no próximo vídeo, interessantes. No próximo vídeo. Aqui é uma sociedade bem... Aqui as pessoas têm muito um ensino qualificado, ensino superior, bem qualificado, a população em regra. Questão do idioma, em regra, que a população tem conhecimento de 3 idiomas, isso também é algo bem diferente. E... sobre... Eu não sei se eu falei no último vídeo sobre garrafinhas também, que é algo diferente. Você tem as garrafinhas plásticas. Obviamente que o valor já é embutido que você vai receber de volta, mas, por exemplo, você compra uma garrafinha, uma latinha de cerveja por €1. Aí 25, se você devolver essa garrafinha lá na máquina, no supermercado, você vai receber 25 centavos de volta. Aí já é embutido no valor do produto, mas dá pra você pegar de volta o dinheirinho, não tem? Isso é bastante legal e você consegue ganhar bastante dinheiro, um trocado bastante legal com isso. Essa faixa aqui é para bicicletas, a vermelhinha. E são bastante assunto legal desse vídeo. Já vai dar 10 minutos. Esse vídeo vai ficar com esse tempo de duração. E... vários assuntos legais, então não escreve de ativar o sino aí. E... algo interessante também que eu acabei não comentando, que aqui é pra você pescar. Você tem que ter licença, igual licença de motorista, então se você for pescar você tem que ter uma licença específica. Você tem que ter uma licença específica para você pescar. Aqui do outro lado aqui não tem um ângulo. Eu queria pegar um ângulo legal pra mostrar. Mas tem uma... que é bem um ícone aqui das cidades alemãs, que é uma torre fica desse lado aqui, mas tem várias árvores, não dá pra filmar.
que é uma torre de rádio. Ela é bem grande e é bastante interessante essa torre de rádio. E a casinha, árvores, ponte, uma ponte legal. E é isso. Muito obrigado de ter acompanhado esse vídeo sobre coisas aleatórias. E deixa seu comentário pro próximo, falando sobre outros assuntos interessantes.